Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Sou Celina aqui do canal Seara Holística e hoje eu venho trazendo para vocês a leitura mensal, né? Para vocês que são do signo de Leão. Tudo bem, leoninos? Eu espero que sim, que estejam todos bem. Então vamos a mais uma leitura mensal, lembrando sempre que se trata de uma leitura geral, ela não substitui a consulta particular. Por ser uma leitura de orientação, às vezes pode haver ressonância, às vezes não. E é a razão pela qual a gente sempre pede que haja visualização do vídeo do signo ascendente. Então vamos ver a vibração, a energia para os leoninos, novembro de 2020, por favor. Novamente essa carta. Essa carta ela já saiu para um signo, acho que foi de Touro, né? Tem aí caminhos, descobertas, né? Tem algo aí a ser desvendado, tem algo a ser trabalhado que precisa, né, vir à nossa consciência. Ali tinha uma situação para os taurinos, vamos ver como que é essa situação, né, desses caminhos ocultos, né, esses caminhos escondidos, eles vão se apresentar aqui para os leoninos. Marcélia vai nos ajudar nesse sentido. Então, deixa eu colocar aqui para vocês enxergarem melhor. Acho que aqui vocês conseguem enxergar, né? Então, vamos ver o que Marcélia traz para os leoninos. Novembro de 2020. A gente já abre com a carta do Imperador. Com o 8 de espadas. 2 de espadas. 9 de ouros. A gente tem o Rei de espadas. Julgamento. 6 de copas. A estrela. O diabo. E a gente fecha a nossa leitura aqui com a carta da Rainha de Espadas. Acho que todos vocês conseguem enxergar todas as cartas, né? Eu gosto de deixar assim para que todos visualizem. Então, vamos lá, gente. Os leoninos aí de plantão. Tem alguns de vocês, né? Que já vem aí numa situação passada, sentindo-se mais objetivos, né? O jogo de vocês ele começa com uma situação aí de firmeza, de autoridade, que é algo já próprio dentro do leonino. O leonino, ele tá ali numa situação de empoderamento, numa situação aí de demonstrar poder, de demonstrar que pode, né? E de ter uma autoridade, né? É do leonino essa autoridade. Então, muitos de vocês parece que já estão acostumados com isso. E em relação a alguns temas da vida de vocês, parece que vocês têm essa atitude mais ríspida, mais objetiva, mais fria, né? Até mesmo para que vocês às vezes consigam se manter nessa posição que vocês estão aí conquistando ou que vocês conquistaram. É como se fosse aquela situação. Tô dentro de um relacionamento, para me manter esse relacionamento, eu preciso ter aquela postura mais firme, eu preciso ter aquela postura até mesmo um pouco autoritária. Até mesmo se eu estou trabalhando dentro daquilo que eu resolvi abraçar como trabalho, eu preciso também ter essa autoridade, ter esse perfil mais sério, esse perfil mais frio, esse perfil mais objetivo, né? Então, muitos de vocês estão alinhados com essa linha de pensar, com essa forma de estar aí se mostrando para as outras pessoas, de estar aí atuando, né? E vocês acabam até mesmo podendo passar uma figura de uma pessoa mais fria realmente, até mesmo uma pessoa autoritária, tá? Muitos de vocês aí com a falta de um pouco de flexibilidade e até mesmo falta de abertura um pouco maior, pode passar aí uma situação aí de ser mais frio, inflexível. E vocês aí acreditando que essa é a única postura possível para poder vocês resolverem ou até mesmo lidar com as demandas que vocês têm para estar enfrentando. O problema disso
é que isso gera muitos conflitos, tá? O problema disso é que quando você se impõe a algo, quando você se coloca para algo de uma forma muito fria, séria, de uma forma assim, sabe, meio que inflexível, você acaba gerando atritos, você acaba gerando conflitos, não só para você, mas também para outras pessoas que estão ao seu redor, tá? Então existe um conflito que pode ser de natureza interna para você, porque às vezes pode ser que essa postura mais fria, essa postura mais ríspida, essa postura mais inflexível, seja algo que não é muito da sua natureza, embora você seja um leonino. Então pode ter uma postura que, não sei, que você se coloca assim, você não se sinta tão bem, né? E aí isso acabando gerando aí conflitos para vocês, e vocês se sentindo até mesmo um pouco mal, né? Diante dessa situação, e isso gerando crise para você, gerando algum certo, até mesmo algum certo desconforto, tá? E é lógico, né? O contexto externo, muitas vezes, se você já tá ali ríspido, se você já tá ali inflexível com algumas coisas, você tá na sua. Então, muitas vezes, você pode ter situações pelas quais você não consegue até mesmo um enfrentamento, né? Então, vamos dizer assim, para poder você, de repente, não brigar, não entrar em atrito com alguém, pode ter algumas situações que vocês não enfrentem da forma como que vocês deveriam, vamos dizer assim. Por quê? Porque vocês estão numa postura muito firme, uma postura muito rígida, e outras pessoas até mesmo tendo um pouco de receio de se achegar até vocês, para poder, de repente, estar trocando algum tipo de informação, de repente, para poder estar tendo aí algum retorno da sua parte. Então mostra aí situações em que não são enfrentadas da forma como deveria, devido a essa posição mais autoritária, devido a essa posição mais inflexível daí da sua parte, o que você acredita que deve ser adotada, justamente para poder estar lidando aí com essas questões, tá? O jogo mostra que isso se faz necessário, pelo menos na sua concepção, para que você ganhe a estabilidade que você almeja. Então, é aquela estabilidade dentro do relacionamento. Então, eu vou impor as coisas, eu vou impor as coisas do jeito que eu quero, para poder estar aí com uma pessoa, para poder, de repente, essa pessoa ficar comigo, ter uma estabilidade dentro da relação, ou até mesmo eu vou impor o meu jeito de ser ou as coisas para poder ter o trabalho, me consolidar aqui nessa posição, dentro desse trabalho, dentro daquilo que eu acho que é o meu posto de trabalho, para poder eu continuar mantendo aquele status, mantendo o poder. Tá? Então tudo isso é feito para quê? Porque você acredita que apenas essa postura é que vai te possibilitar ter a segurança, ter aí uma situação aí estável dentro de um relacionamento, dentro da convivência com outras pessoas. É como se isso fosse necessário para que as outras pessoas te respeitassem. Então tem esse entendimento seu de que você acredita que apenas isso você vai ser aí reconhecido. As pessoas vão olhar para você e vão te respeitar e vão te olhar da forma como se você fosse uma pessoa mais importante ou como se você fosse uma figura realmente de autoridade, tá? E é lógico, nesses processos aí, o que a gente vê é que você vai estar acabando recebendo aí o feedback em relação a essas posturas que você já vem adotando, que você acredita que seja a postura correta aí que você está vivendo. Então as pessoas vão estar te julgando, as pessoas vão estar te classificando e você vai estar recebendo o retorno disso. O que o jogo está mostrando é que existe alguma situação aí de lamentação por parte de vocês. Então, é como se você pudesse. Existem situações aqui de um passado ainda a ser mexido, um passado a ser trabalhado, um passado que vem aí para ser trabalhado por você. Então, às vezes você fala assim, eu tenho essa postura mais fria, porque de repente eu tive uma situação no passado que não foi tão bacana e eu tenho que ter essa postura para que aquela situação não tão bacana no passado não ocorra de novo. Mas vem alguns acertos para vocês fazerem, justamente para estar ajustando essa postura, ou mesmo estar ajustando essa forma que você pensa que as coisas devem ser conduzidas, tá? Vem aí algum ajuste, vem aí algum acerto de contas, coisas que você começou no passado e você tem um resultado agora, pessoas que vêm aí e voltam para o seu campo, para poder de repente estar falando não é assim, ou mude um pouco, enfim, é algo que vai fazer com que você reveja de repente alguma situação de algum tipo de mal entendido
né, que começou lá atrás e que agora está sendo dada a oportunidade de você estar revendo, né? Talvez essa postura aí mais séria, mais fria que você tem, é justamente alguns caminhos que você ainda não conseguiu desenvolver de forma plena nas situações passadas. Então aí você meio que se fechou realmente, ou se colocou numa postura mais séria, numa postura mais fria, para poder estar aí, de repente, estar conduzindo as suas relações, quando na realidade você tem que estar aí verificando a origem, né? O que foi que aconteceu lá atrás, que fez com que você acreditasse que essa é a postura, né, que você deve estar adotando. Então deve ter aí realmente aí alguma situação, algum contexto de mal entendido, alguma situação aí que você deve ter que conciliar entre a sua essência, que alguns não estão se sentindo bem, com a relação que você tem com as outras pessoas, para poder você estar ajustando isso daí, poder você estar caminhando com a sua própria essência, mas de uma forma mais feliz, de uma forma mais realizada e não se impondo. Então é como se viesse algo do passado para poder estar te ajudando a estar olhando esse caminho que você adotou, esse caminho dessa postura que você adotou, para você estar revendo isso de repente e tá tendo aí algum tipo de flexibilidade, enfim, tá tendo algum tipo de ajuste, de algum acerto nesse sentido, tá? O jogo ele mostra um pouquinho, né, das expectativas que as pessoas têm em relação a você, né? Mas que você deve evitar aí o cometimento de abusos, porque o que o jogo está mostrando é o seguinte: muitos de vocês estão de repente se aproveitando de alguma situação de status, de poder que auferiram, para poder estar de repente se impondo em relação às outras pessoas, tá? Então vai vir alguma. Por quê? Porque talvez alguma situação passada vocês viveram algo que talvez fez com que vocês acreditassem que apenas esse caminho é o caminho certo para ter algum tipo de estabilidade. Então há alguma imposição no trabalho, há alguma imposição dentro de um relacionamento, há alguma imposição no meu relacionamento com os meus familiares, enfim, no meu social, enfim. Você está sendo uma figura que se impõe. E no momento em que você se impõe, está vendo algum tipo de cometimento de excessos, o qual vai ter que ser revisto por algo que lá atrás, que de repente desencadeou o entendimento equivocado que você tem de achar que apenas impondo é que você vai ter o respeito, tá? Então é preciso que você saiba conciliar, né, aqui, ó, esse caminho, essa alternativa, esse caminho que você pulou de um lado para o outro, sem verificar talvez uma terceira opção, né, um caminho que está aqui escondido de você, em que você pode estar tendo um casamento da sua parte espiritual, né, que é a sua própria essência, aquilo que você é, com relação à materialidade, que você julga como sendo algo importante, e que você acredita que apenas impondo você consegue estar conquistando-a e principalmente mantendo-a. Tá? O mês, então, ele vai convidar você, o leonino, para poder fazer essas reflexões e entender que tem aí alguma alternativa, algum caminho que talvez não esteja tão aberto, tão às claras para ti, mas que é importante você estar aí refletindo, pensando, amadurecendo, para que você tenha resultados mais satisfatórios, mais felizes. E não se fecha aí dentro de um contexto frio, dentro de um contexto impositivo, afastando apenas as pessoas e mesmo da sua própria essência, tá? Porque existe uma crise grande aí, né, para você. Então a gente vai fechar a leitura, né? Eu sempre gosto de trazer uma mensagem aqui para depois da leitura e vamos ver aqui para os leoninos, novembro de 2020, a leitura, né, da mensagem para fechar o jogo para os leoninos. Quando estamos verdadeiramente comprometidos, buscamos soluções, fazemos o que precisa ser feito. Então, você está comprometido com o quê? Então, começa a analisar com o que você está comprometido. Para que tanta autoridade, para que tanta imposição, tá bom, ô Leonino? Desejo um excelente mês de novembro para vocês, tá? É isso, gente. E aí, agora vocês fiquem sempre sintonizados no canal, que a gente sempre tá fazendo agora lives. E é importante, né, pra gente, em agradecimento aos inscritos no canal. Estamos sempre fazendo agora lives. Então, fica atento aí para receber as notificações e, de repente, tá participando aí, quando possível, dessas lives, tá bom? É isso, um ótimo mês de novembro. Beijo carinhoso e até a próxima.